Bom, o tema do nosso trabalho é cirurgia de ATM. Nosso grupo é composto pela Ana Carolina, Ana Beatriz, Celda, Diego, Laís, Marjorie, Tamires, Ediane e Gisele. Sou Ana Carolina, vou falar um pouco sobre a introdução. Passa. Passa. Isso. Bom, a disfunção temporomandibular, que é a ATM, ela envolve tanto a musculatura da mastigação quanto da articulação temporomandibular, ou ambos. As duas situações de sinais e sintomas clínicas são muito similares. Todavia, as terapias irão variar de caso para caso, tanto mesmo se tratando da mesma doença. Na maioria desses casos, deve ser implantada uma terapia conservatória, que a prevalência deve ser minimamente invasiva, de caráter reservatório nesse período de aproximadamente uns 3 meses, que tem que fazer durante esse tratamento. O ideal é que o paciente com DTM seja avaliado e tratado multi- ou interdisciplinarmente. Isso possibilita ganho para ambos, tanto para o paciente quanto para o profissional. As cirurgias de ATM são um processo de exceção, não de eleição. São complexas, envolve grandes potências de complicação, principalmente no tanger da inervação do nervo local. Esse procedimento cirúrgico ele deve ser evitado nos casos de pacientes assintomáticos e pacientes com bruxismo, com depressão, com bruxismo noturno e difícil controle. São fatores musculares que realizam uma razão de preventivos. Bom, os músculos que são responsáveis pelo movimento da mandíbula, eles variam quanto à sua termologia, sendo utilizadas denominações de músculos mastigatórios ou músculos da mastigação. Os principais músculos, né, que a gente pode detalhar aqui é o músculo temporal, o masseter, o pterigóide medial e o pterigóide lateral. Próximo. O músculo temporal, ele lembra como se fosse um leque coberto por uma fáscia muito densa. Essa fáscia é denominada fáscia temporal. Suas fibras se apresentam em 3 sentidos: sentido anterior, o médio e o posterior. E com isso, ele é relacionado mais como um músculo de movimento de que com força. A sua inserção, ela encontra-se na face medial do processo coronoide, na crista temporal e vai até as proximidades do trígono retromolar. Ele é inervado pelo nervo trigêmeo e a sua vascularização ela é dada pelas artérias temporais profundas, que é um ramo, né, da artéria maxilar. Próximo. O músculo masseter, ele tem uma conformação retangular e ele é considerado um músculo extremamente forte. Ele é constituído de 2 partes, uma parte superficial e uma parte mais profunda. Sua parte superficial, ela tem origem na margem inferior do osso zigomático e ela se estende até a sutura zigomático-temporal. Já a sua parte profunda, ela tem origem na margem inferior da face lateral do arco zigomático e ela se estende até a eminência articular. Ela se insere-se nos 2/3 inferiores da face lateral do ramo da mandíbula e é inervado pelo nervo massetérico. A sua irrigação ela vem da artéria massetérica
que é um ramo da artéria maxilar. Próximo. O músculo pterigóide medial, ele apresenta fibras curtas e trançadas, e tem origem na fossa pterigóidea entre as lâminas lateral e medial do processo pterigóide. Na sua origem, o pterigóide medial, ele relaciona-se lateralmente com o músculo pterigóide lateral. E ele forma como se fosse uma alça, ele forma com um masseter como se fosse uma alça na mandíbula. Essa alça, ela é como se fosse uma faixa muscular na qual o ângulo da mandíbula fica repousado e fixa o ramo do crânio. A sua inervação é dada pelo nervo pterigóide medial, e a sua vascularização é dada pelo ramo pterigóide da artéria maxilar. Bom, o músculo pterigóide lateral, ele possui dois feixes distintos, um inferior e um superior. Quando o feixe inferior ele se contrai, ele coloca os côndilos da mandíbula em rotação. Eles abaixam em direção aos tubérculos articulares, abrindo e protruindo a mandíbula. Neste momento, o feixe superior ele permanece inativo e atua principalmente na estabilização do fechamento da boca. O ponto de origem do feixe superior é na superfície infratemporal da asa maior do osso esfenoide, enquanto o feixe inferior ele se origina na face lateral da lâmina lateral do processo pterigóide. Os dois feixes ele têm inserção na fávea pterigóide do colo da mandíbula, e a sua inervação é dada pelo nervo pterigóide lateral. Sua vascularização é dada pelos ramos pterigóides da artéria maxilar. Nós temos também os elevadores e os depressores da mandíbula. E eu vou falar um pouco quais os músculos que participam desses dois movimentos. Os levantadores da mandíbula participam o músculo temporal, o masseter e o pterigóide medial, sendo que o masseter ele seria responsável pela força, auxiliado pelo pterigóide medial. O temporal ele vai auxiliar na estabilidade do movimento e esse movimento é predominado do fechamento da mandíbula. Já nos depressores da mandíbula, nós temos o pterigóide lateral e a musculatura supraioide. A musculatura infraioide, ela vai dar estabilidade ao ocioide, tornando fixo para a efetivação de um movimento. E esse movimento ele é predominado à abertura. Oi, meu nome é Marjorie e eu vou falar um pouco dos ossos e nervos da ATM. A articulação temporomandibular é a articulação da mandíbula com o crânio. É uma articulação social, ou um espaço entre os ossos que é preenchido por um líquido lubrificante, o líquido sinovial. Próximo. As suas superfícies ósseas envolvidas no lado temporal, que é uma depressão côncava do lado mandibular. A situação se dá pelo côndilo da mandíbula. Cada superfície óssea é coberta por uma cartilagem, a cartilagem articular. Entre essas duas cartilagens fica o disco articular, que é um fino disco ovulado que melhora a coaptação entre o processo condilar e a fossa da mandíbula. Ele é vascularizado e inervado nas áreas periféricas. E na parte central, ele é avascular e anerval. Ele é dividido em 3 porções. A anterior, que é uma espessa porção localizada
anteriormente ao processo condilar da mandíbula com a boca fechada. A intermediária, que está localizada ao longo do tubérculo articular com a boca fechada, e a posterior, que é localizada superiormente ao processo condilar na mandíbula, também com a boca fechada. Próximo. Toda a articulação envolvida por uma estrutura, toda essa articulação é envolvida por uma estrutura fibrosa, a cápsula articular. Além disso, temos também ligamentos que ligam músculos, ossos e ligamentos e ossos a ossos, que dão um suporte que só a cápsula articular não aguentaria. Esses ligamentos são o ligamento temporomandibular, que impede o deslocamento lateral e posterior do processo condilar da mandíbula, o ligamento mandibular, que atua como eixo da relação à mandíbula através da manutenção da mesma quantidade de função durante a abertura e o fechamento da boca. E o ligamento estilomandibular, que ajuda a limitar a fusão anterior da mandíbula. Próximo. Agora eu vou falar um pouco sobre a inervação. Na inervação existem os nervos trigêmeo, o nervo auriculotemporal, o nervo massetérico, o nervo temporal profundo posterior. O nervo mandibular, ele fornece o suprimento nervoso principal da TM. A inervação adicional vem do nervo massetérico e nervos temporal profundo. Fibras parasimpáticas do gânglio óptico estimulam a produção sinovial. Neurônios simpáticos do gânglio cervical superior atingem a articulação ao longo dos vasos e desempenham um papel na recepção da dor e acompanham o volume do sangue. Próximo. No suprimento vascular da TM, a suplementação da TM é dada por 3 artérias principais. A artéria meningia média, a artéria maxilar e a artéria biloiódia. Próximo. Que são essas 3 que ficam aí na parte da mandíbula do cara. É isso. A disfunção temporomandibular pode envolver a musculatura mastigatória e a articulação temporomandibular ou ambas. Nessa situação, os sinais e sintomas são bem similares e o cirurgião dentista pode ter a mesma conduta, mas varia de caso em caso. A etiologia é multifatorial, predominante em mulheres a partir dos 21 aos 40 anos. O principal sintoma é a dor, que pode ser na cabeça e na face, que na maioria das vezes são que os pacientes mais se queixam da dor de cabeça, que pode ser assemelhada também a uma enxaqueca. Ela pode aparecer próximo ao ouvido, que é próximo à articulação, mas também pode aparecer nas têmporas e na parte frontal da testa. Essas dores elas são causadas pela parte muscular.
Também pode ser visto em alguns pacientes, a dor, alguns podem reclamar de dor nos ombros e no pescoço, que é menos comum, mas pode ser causado também pela tensão muscular. A dor que o paciente sente pode aumentar a dificuldade na mastigação, e isso é devido à articulação que está inflamada e impede a movimentação correta do paciente ao se alimentar, ao falar. Também tem os estalos que o paciente pode ouvir, que eles são devido ao posicionamento errado da cartilagem, que pode estar deslocando para cima do côndilo quando o paciente abre a boca, o que pode ou não causar dor também. Algumas limitações que o paciente apresenta são os desvios, limitações ou assimetria nos movimentos mandibulares. Essa limitação para abrir a boca, ela é devido à dor. Normalmente, o paciente também pode ouvir ter impressão de zumbidos, que pode ser o líquido, ou o disco, que pode ter deslocado. Também é muito comum inchaço na lateral da face do paciente, que é causado pelo músculo hipertrofiado. As causas podem ser lesões, às vezes um acidente de carro, algum trauma, às vezes o paciente pode estar jogando bola, leva uma bolada no rosto e meio que deixa isso passar, e com o tempo é que ele vai notar essas dores, o incômodo, né? A disfunção. Pode ser também devido ao estresse, já que alguns pacientes, quando ficam estressados, têm a mania não, né? Elas podem morder, fazer pressão, e isso faz com que possa prejudicar também. Durante cirurgias de terceiro molar também pode acontecer de ter algum desvio devido à pressão, ou então mau jeito da cirurgia, que pode acontecer. Maus hábitos, como morder caneta, morder unha, chupar chupeta antes e não fazer o tratamento depois, pode fazer com que também ocasione disfunção. Má oclusão. O bruxismo é uma das principais causas para a disfunção temporomandibular. Pronto. Como já dito anteriormente, né, para diagnosticar o quadro de DTM, além de uma boa anamnese e a palpação dos músculos da mastigação e da articulação temporomandibular, se faz necessário também exames complementares, como as radiografias, tomografias e ressonância magnética. Durante as décadas de 70 e 80, a artrografia ela era considerada um método de primeira escolha quando se falava da visualização dos deslocamentos de disco da ATM. O que é a artrografia? É uma técnica que permite a melhor visualização dos tecidos moles e após a injeção de contraste. Apesar de muito boa na identificação de problemas como as perfurações de disco, a artrografia não é muito recomendada atualmente, porque ela é uma técnica muito invasiva e de alta radiação ionizante, o que causa desconforto ao paciente. Já as radiografias da ATM, elas nos dão informações sobre os ossos e as articulações e sobre as relações entre a cabeça da mandíbula e o tubérculo da fossa articular. Porém, nós não conseguimos ver tecidos moles, é uma desvantagem das radiografias. A anatomia, ela impede uma visualização clara na radiografia, então a sua indicação deve levar em consideração a necessidade de identificação de detalhes das estruturas ósseas, a quantidade de informações e sintomas que ajudem o diagnóstico e o baixo custo desses exames.
As técnicas radiográficas mais utilizadas hoje em dia são a panorâmica, a planigrafia e a transcraniana. Nas imagens de... Pode passar? Isso. Nas imagens de A a C, nós temos radiografias panorâmicas. E na A, nós evidenciamos a hipoplasia da cabeça da mandíbula. Nas imagens de D a F, nós conseguimos ver as radiografias transcranianas. E na F, nós evidenciamos a presença de hiperexclusão condilana. As técnicas de planigrafia nós conseguimos visualizar na G a J. E elas demonstram fratura do colo da mandíbula e anquilose na G, alongamento do processo estiloide na H, além da hiperexclusão da cabeça da mandíbula, definindo assim uma hipermobilidade da ATM na J. Nós podemos lançar mão também das tomografias computadorizadas. As principais indicações da tomografia incluem a avaliação dos ossos da ATM, determinando o local e a extensão dessas fraturas, neoplasias, anquiloses, avaliação de condições pós-cirúrgicas, entre outros. Como desvantagem, nós podemos citar o custo do exame, o alto custo do exame, e a exposição a níveis consideráveis de radiação quando comparado a outras técnicas radiográficas convencionais. Nós temos também os exames por ressonância magnética, que foi introduzido em meados dos anos 80. Ele tornou-se o método de primeira escolha para o diagnóstico das anormalidades dos tecidos moles da ATM. Essa técnica, ela permite uma análise tridimensional dos planos axial, coronal e sagital, e é considerada padrão ouro hoje em dia para avaliação da posição do disco e altamente sensível para as alterações degenerativas intraarticulares. As principais vantagens da ressonância magnética incluem a detecção de alterações de tecidos moles, necroses, edemas, ser um procedimento não invasivo e não oferecer exposição à radiação ionizante. As suas desvantagens, nós podemos citar o alto custo e a necessidade de instalações sofisticadas. Ela também é contraindicada para pacientes pouco colaborativos, claustrofóbicos, portadores de marca-passo e próteses cardíacas metálicas, corpos estranhos ferromagnéticos e mulheres grávidas. Agora eu vou falar um pouco da abordagem multidisciplinar. Uma pesquisa de um artigo foi avaliado os encaminhamentos para avaliação de outras áreas relacionadas com a DTM. Os dados obtidos, eles apontaram uma boa demanda de encaminhamento para avaliação com fonoaudiólogos, para avaliação com fisioterapeutas e para avaliação com psicólogos, evidenciando assim a importância de um trabalho integrado entre as áreas. E essa conduta mostra que um trabalho multidisciplinar desempenha um papel fundamental no diagnóstico e tratamento das DTMs. Bom, eu vou falar sobre a cirurgia da ATM. Ao longo dos últimos anos, os estudos têm tentado padronizar as diferentes técnicas cirúrgicas aplicadas nas disfunções temporomandibulares, com o objetivo de definir como e quando empregá-las. A primeira escolha sempre vão ser as técnicas menos invasivas, como, por exemplo, a manipulação mandibular assistida com pressão hidrostática, a artrocentese, que a Ediane vai explicar mais na frente, e os procedimentos mais complexos, como a artroscopia e a cirurgia aberta da ATM, com o intuito sempre de aliviar ou eliminar o quadro de dor e disfunção que vai estar presente naquele paciente. A cirurgia isolada, ela dificilmente vai proporcionar um sucesso terapêutico. Todo tratamento terapêutico, toda técnica, ela tem que estar associada a um plano global de tratamento, envolvendo tanto as
que vai envolver tanto as técnicas conservadoras, clínicas, como as cirúrgicas propriamente ditas. Cada procedimento deve ter sua indicação, baseada nos critérios bem definidos. Ainda faltam estudos longitudinais e ensaios clínicos aleatórios que possam comparar e efetivar cada modalidade cirúrgica. A disfunção temporomandibular, ela pode envolver tanto a musculatura mastigatória quanto a articulação temporomandibular. Às vezes, ela envolve também as duas. Nesses dois casos, os sinais e os sintomas eles vão ser muito parecidos. Mesmo se tratando da mesma doença, as técnicas vão variar de um caso para o outro. Na maioria dos casos, a gente vai optar por uma terapia conservadora, de preferência minimamente invasiva e por um período de 3 meses. Se o resultado for negativo, a gente vai ter que rever o diagnóstico e solicitar a ajuda de outros profissionais da área da saúde. Agora eu vou falar mais um pouquinho dessas técnicas. As cirurgias da ATM, elas são procedimentos de exceção e não eleição. Eles são complexos, eles vão envolver um grande potencial de complicações. O procedimento cirúrgico ele deve ser evitado em casos de pacientes assintomáticos, aqueles pacientes que possuem um bruxismo que é noturno, de difícil controle, depressão e aonde a gente não consiga obter o controle desses músculos. E também por uma razão de medidas preventivas. A cirurgia da ATM ela pode incluir a cirurgia da ATM ela vai ter as seguintes técnicas. A gente vai ter a manipulação mandibular assistida com o aumento de pressão hidrostática, a artrocentese, a artroscopia e a artrotomia. A artrotomia ela vai ser subdividida em ancoragem de disco, reposicionamento discal, dissectomia, com ou sem interposição de material, tuberculotomia, condilectomia, a condilectomia com enxerto ou a substituição total articular. Eu vou falar agora um pouquinho sobre algumas dessas técnicas. Eu vou começar explicando a manipulação mandibular assistida com a pressão hidrostática. Essa técnica ela vai ser realizada em casos de deslocamento do disco, com ou sem a redução da fase aguda, na qual a dor vai ser a queixa principal do nosso paciente. Ela vai estar associada ao ruído articular, ela vai fazer com que o paciente tenha uma limitação na abertura da boca e o movimento lateral, medial ou protrusivo da mandíbula. Nessa técnica, a gente vai utilizar uma agulha que é introduzida geralmente no compartimento supradiscal, que vai ser depositada sob pressão de solução fisiológica, anestésico local ou hialuronato de sódio. Agora eu vou explicar, essa é a manipulação mandibular assistida. Agora a gente vai falar um pouquinho da artroscopia. A artroscopia é uma técnica mais invasiva, muito mais invasiva que a artrocentese, porém ela tem as mesmas indicações. Ela é realizada sob anestesia geral, envolvendo cânulas trocatéreas e um artroscópio de diminuta dimensão, que ele vai estar conectado a um sistema de câmeras que vai projetar a imagem maximizada em um monitor. As desvantagens dessa técnica são disponibilidade de material e instrumental adequado em nível hospitalar, um espaço diminuto para o procedimento cirúrgico propriamente dito e possibilidade de lesão nervosa, principalmente do facial. A gente também corre risco de ocorrer uma perfuração da orelha média ou interna, a fístula salivar e a lesão de grande vaso, como por exemplo da artéria maxilar. E as vantagens dessa técnica vão ser a inexistência da cicatriz,
ou uma cicatriz muito pequena, a visualização do campo cirúrgico é muito melhor do que na técnica da artrocentese, e o tempo de internação vai ser melhor também. Vai ser menor, desculpa. O pós-operatório também, a recuperação daquele paciente vai ser bem melhor. Agora a gente vai falar sobre a ancoragem de disco. A ancoragem de disco, ela é uma outra técnica cirúrgica, certo? Onde a gente vai realizar uma perfuração na porção posterolateral da cabeça da mandíbula, fixando nela uma âncora, que vai servir de apoio para que a gente realize uma fixação do disco na mesma. A gente também pode utilizar no lugar da âncora parafusos que sejam reabsorvíveis com a mesma finalidade. As indicações dessa técnica são nos casos de deslocamento do disco, sem redução, onde as terapias conservadoras clínicas ou cirúrgicas pouco invasivas tenham falhado, assim como os casos de deslocamento da cabeça da mandíbula. Nos casos do disco estar muito alterado dimensionalmente, ou perfurado, fraturado, ou até as duas coisas, perfurado e fraturado, o necessário vai ser a gente reintervir colocando uma segunda âncora. Agora eu vou falar da condilectomia. A condilectomia ela é uma técnica que a gente vai utilizar em casos de neoplasias malignas ou benignas, como a anquilose óssea, a anquilose fibrosa, hiperplasia do processo condilar e doenças degenerativas em evolução. Ela vai ser uma técnica, ela é uma técnica a qual envolve a remoção completa da cabeça da mandíbula por acesso extrabucal. Ela pode ser realizada também por acesso intrabucal, por meio de vídeo, com a remoção no mesmo ato cirúrgico do processo coronoide da mandíbula. E o objetivo maior é tentar evitar a neoformação óssea e, consequentemente, que o problema volte, digamos assim. O paciente tem que fazer terapia diária por um período de no mínimo 6 meses. Ele não pode fazer essa terapia por menos de 6 meses. Tem que ser a partir de 6 meses essa terapia diária. Bom, a gente vai dar continuidade às técnicas cirúrgicas. Eu vou falar sobre o reposicionamento discal. O reposicionamento discal é uma técnica indicada para casos de leve interferência mecânica da função articular. Quando o disco está intacto, mesmo fora de posição, ele pode ser reposicionado com sutura e sem fazer tensão. No pós-operatório dessa técnica, o paciente pode ter dor, edema facial, limitação da abertura de boca e uma mudança na oclusão na região dos molares do lado que ele operou. Ele pode ter uma leve mordida aberta, que pode desaparecer no período de 15 a 20 dias. Em alguns casos, esse paciente também pode ter uma dificuldade no fechamento total do globo ocular. Isso pode perdurar durante 30 a 90 dias. A fisioterapia ela deve ser indicada logo que o paciente despertar, para evitar aderências e adesões. Outra técnica é a dissectomia. Ela é um procedimento cirúrgico com o objetivo de remoção completa do disco, assim como seus elementos de fixação e seus ligamentos. Ela é indicada em casos de neoplasias malignas e benignas. Nas malignas, elas podem causar avanços de deteriorização do disco completo, deteriorização completa do disco, ou fratura do disco, ou só fratura. Após essa remoção do disco, é recomendável o paciente fazer enxertos autógenos, pegar dele mesmo, fazer enxerto de outras partes do corpo. A tuberculoctomia, que é o próximo slide com as imagens, ela é uma técnica indicada nos casos de subluxação associada a dor ou deslocamento da cabeça da mandíbula. A gente só faz essa técnica quando o tratamento clínico produz pouca ou nenhuma resposta adequada. A gente precisa primeiro fazer o tratamento clínico. Ela é um procedimento com o objetivo de remoção ou redução do tubérculo articular. Ela é um procedimento
com maior facilidade de execução, tem um menor tempo cirúrgico e ela apresenta bons resultados, tipo, resultados imediatos após o pós-operatório. O que acontece? Ao invés de a gente eliminar o tubérculo, a gente pode também criar uma barreira biomecânica, colocando um pino, enxerto ósseo, uma mini placa fixada por parafusos junto ao tubérculo articular. Bom, a artrocentese é um procedimento minimamente invasivo. Ela promove a liso mecânica dos movimentos e promove a lavagem da ATM. Ela tem as mesmas indicações que a manipulação mandibular assistida com aumento da pressão hidrostática. E a diferença é que ela pode ser aplicada tanto em casos agudos como crônicos. É uma técnica simples, de fácil execução, que pode ser realizada sob anestesia local com ou sem sedação. Ela tem um baixo custo, tem baixa morbidade e possui excelentes resultados. Esse procedimento ele é feito marcando o local da punção, que é o espaço articular superior, que traça uma linha do tragus ao canto externo. Essa marcação do primeiro ponto é 10 mm do tragus e 0,5 mm para baixo. E a marcação do segundo ponto é 20 mm do tragus e 1 mm para baixo. Nessa técnica, nós utilizamos 2 agulhas de calibre 40x12 e serão inseridas de forma transcutânea, fazendo a lavagem com soro em pressão contínua. O uso do ácido hialurônico, que também é conhecido como a viscosuplementação da ATM. O ácido hialurônico ele é um polímero natural da família dos glicosaminoglicanos. É constituinte muito importante da matriz extracelular e ela está presente em concentrações particularmente elevadas nas cartilagens e no líquido sinovial. Ela apresenta propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Portanto, essa solução ela tem sido frequentemente utilizada em cirurgia, como artroscopia e artrocentese, que eu acabei de explicar, com a função de antiadesão. E, além disso, também, sua efetividade ela promove a proteção da superfície articular durante esses procedimentos e favorece a visualização do campo por controle dos débris e hemorragia. A viscosuplementação da TM com derivado do ácido hialurônico é minimamente invasivo. Essa aplicação dura aproximadamente 15 minutos e ela é indolor, pois é usada uma anestesia tópica. O ácido ele é infiltrado na articulação com o objetivo de controlar a dor, melhorando a função articular, além de controlar processos degenerativos, que vai resgatar, assim, o sistema de lubrificação dessa região. A indicação. Como eu já falei, não há na literatura uma indicação precisa para a viscosuplementação. Porém, parece consensual a utilização nos casos de alterações internas sintomáticas da ATM, principalmente nas que ocorre limitação da amplitude dos movimentos, pois esse ácido ele atua melhorando a qualidade e a quantidade do líquido sinovial, que nutre e lubrifica as articulações do rosto. Bom, os efeitos após a aplicação podem ser uma dor leve no local e sensação de edema, mas elas desaparecem até 30 minutos depois do procedimento. Bom, o tempo de tratamento com essa técnica sugere uma aplicação a cada 4 semanas, em média, né? Dependendo do caso, o tratamento completo ele inclui de 3 a 4 sessões, que são acompanhadas também com exercícios de fisioterapia. A irrigação com corticoide. Na literatura se encontra que atualmente não usamos mais com frequência o corticoide intraarticular dentro da ATM, pelo fato dela causar fissuras e degenerações, né, da fibrocartilagem e
acabam optando por fazer a viscosupplementação com ácido hialurônico, né, que é uma medicação que apresenta um ótimo resultado e com mínimo efeito colateral. O uso tanto do ácido hialurônico quanto da irrigação com corticoide depende muito também de cada caso, né, e do profissional pelo que ele opta usar. Bom, agora eu vou falar de outros métodos de como tratar a ATM. Vamos começar pela laser terapia. A laser terapia, ela tem a de baixa intensidade, né? Ela tem demonstrado uma capacidade em auxiliar no tratamento sintomático da dor, promovendo um grau de conforto considerável ao paciente. Isso mesmo momentos após a sua aplicação. A laser terapia de baixa potência, ela é uma radiação situada na porção visível do espectro das ondas eletromagnéticas, entre o infravermelho e o ultravioleta. E o comprimento da onda depende também do tipo de substância estimulada. É uma modalidade de tratamento não invasiva e de baixo custo. E ela vem sendo amplamente utilizada na prática clínica, fisioterápica, para alívio de dor mesmo e de regeneração tecidual. Temos também como outro método a acupuntura. A acupuntura ela tem se mostrado tão eficiente no controle de dores faciais quanto nas terapias ocidentais convencionais. É uma terapia considerada útil, de baixo custo também, e que proporciona uma melhor qualidade de vida aos pacientes tratados com a técnica. Porém, ela tem uma vantagem maior, porque ao mesmo tempo que ela alivia a dor, ela proporciona ao paciente calma e tranquilidade. Porque nós sabemos que quando o paciente ele tem essa disfunção temporomandibular, ele acaba adquirindo uma ansiedade. Isso faz com que a disfunção piore. Então, a acupuntura ela ajuda muito nesse tratamento, fazendo com que o paciente tenha mais tranquilidade. Bom, o tratamento ele é feito com sessões inicialmente a cada 3 ou 4 dias, utilizando pontos locais e à distância. Isso mesmo é de acordo com o diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Em geral, o paciente ele refere uma melhora da dor logo após a primeira sessão. E a melhora ela é mais evidente, principalmente quando há limitação de movimentos e dor à mastigação. Temos como outro método, né, de tratamento a fisioterapia. A fisioterapia, eu vou ser bem breve, porque a Beatriz vai estar falando posteriormente mais amplamente sobre esse assunto. Mas eu posso falar que a fisioterapia a gente pode tratar por meio de aparelhos fisioterápicos ou pela mobilização das articulações temporomandibulares. O paciente, a gente trata também, né, a disfunção e impede a progressão da dor. Outro método também tem as placas de mordida, né? Como nós sabemos, são aquelas estruturas acrílicas que têm a função de proteger os dentes, aliviar as articulações temporomandibulares, promover o relaxamento dos músculos da região, entre outros. Também temos como outro método, né, os medicamentos, que dependendo do diagnóstico do paciente, ele pode ser que a gente prescreva medicamentos como anti-inflamatórios, relaxantes musculares, e também temos a aplicação da toxina botulínica, né, que funciona como uma barreira para a liberação de substâncias que causam dor. E isso seria uma outra possibilidade de medicação. Por último, nós temos a cirurgia, né? Só que os procedimentos cirúrgicos, eles são indicados apenas em casos extremos mesmo de DTM. Isso acontece quando o paciente ele sofre fraturas ou ele apresenta também transtornos de crescimento, né? Desencadeando a um tumor,
entre outros problemas. A fisioterapia, ela possui um papel muito importante tanto no pré quanto no pós-operatório de cirurgias da ATM. Ela atua brevemente coletando os dados para fazer a comparação com os achados dos pós-operatórios. Cada vez mais se ouve falar no tratamento conservador, o tratamento não invasivo, aquele que é aplicado na disfunção da ATM. O tratamento conservador, ele envolve aquela combinação de procedimentos como orientações, farmacoterapia, fisioterapia. Também está incluso as terapias com laser, ultrassom terapêutico, estimulação nervosa transcutânea, terapia manual, que é mais conhecida como terapia linfática. Elas também têm sido realizadas e cada uma tem mostrado seu devido e grande valor no tratamento da articulação. Ela tem como objetivo evitar a cirurgia. Tem como objetivo de reposicionar a mandíbula ao crânio e, com isso, melhorar a função, minimizar a dor muscular, melhorar a amplitude do movimento, melhorar a postura e também reeducar o paciente em relação ao posicionamento correto da mandíbula. A fisioterapia é importante porque reduz a inflamação, reduz a carga na articulação temporomandibular e também fortalecer o sistema do músculo esquelético. Eu vou falar sobre alguns tópicos, alguns ai meu Deus, esqueci a palavra. Alguns tópicos da fisioterapia. Eu vou começar com a cinestoterapia. Ela utiliza técnicas que incluem manobras de relaxamento e reeducação postural, que acaba promovendo uma melhora significativa desses sintomas, principalmente aqueles que causam dor. Essa cinestoterapia também ajuda no conforto articular e muscular, que acaba diminuindo os estalos, ele também aumenta a resistência, ele estabiliza a ATM e tem como objetivo principal alongar, fortalecer, promover a propriocepção e a coordenação da ATM e também reeducar funcionamento dos componentes dos músculos. O laser, que é muito conhecido e muito importante, o laser ele é uma emissão de luz coerente e com uma grande concentração de fótons. Ele é um dos mais indicados para os quadros dolorosos. Ele também tem um objetivo muito importante, que é melhorar a função mastigatória e os processos inflamatórios. Ou seja, além dele melhorar a inflamação, ele melhora a função mastigatória. Tem o ultrassom terapêutico, que ele tem a capacidade de favorecer a regeneração tissular, de aumentar a plenitude do movimento articular, em decorrência do aumento da extensibilidade do colágeno. Ele também reduz o espasmo muscular, ele alivia a dor. Com isso, ele diminui os processos inflamatórios crônicos e ele também ajuda na cicatrização. E aí tem a estimulação elétrica nervosa transcutânea. É um aparelho que tem uma corrente elétrica de baixa voltagem, ela é pulsada e fica mais ou menos aqui, coloco mais ou menos aqui, e quando se aplica na superfície, tem como objetivo relaxar o músculo. Então, como relaxa o músculo, ele acaba promovendo o alívio da dor. Esses foram alguns tópicos de cirurgias que existem. Mas a gente sabe que nem sempre a cirurgia, nem sempre a fisioterapia, o tratamento conservador, aquele tratamento não invasivo, ele nem sempre dá jeito. Então, muitas vezes o paciente continua sentindo dor e opta pelo tratamento não conservador, que é a cirurgia. Aí o pós-operatório. Como
a cirurgia de ATM é um procedimento que mexe bastante com os ossos e com a articulação da face. É uma cirurgia que requer um pós-operatório bem intenso. Então, o paciente precisa, sim, seguir exatamente tudo que o cirurgião recomendou. Os cuidados são basicamente simples, mas eles são imprescindíveis. Tem que fazer. O uso adequado das medicações, colocar compressa geladas no início, alimentação líquida e fria durante o tempo necessário. Depois começar a introduzir a pastosa de acordo com o que o seu cirurgião falar. Também é fundamental fazer a fisioterapia, como algumas que eu já citei, laser, drenagem linfática, cinesioterapia, entre outras. O retorno das atividades também varia de 15 a 20 dias, mas depois desse tempo, ainda existem alguns cuidados que devem ser seguidos, principalmente com a alimentação, não comer coisa dura, evitar morder, evitar comidas que sejam mais duras, já falei, né? Enfim. Além disso, o paciente também, ele normalmente passa por um período de parestesia. O que é parestesia? É a ausência da sensibilidade da face, mas normalmente dura até 6 meses, depois volta tudo normal. E os pacientes, eles não costumam sentir dor depois da cirurgia, até mesmo pelas medicações que eles tomam. Mas o desconforto maior é em relação ao inchaço, porque incha, né? Fica aquele coisa inchado. E nos primeiros dias também com a dificuldade de respiração. E é isso. Seguir tudo direitinho, alimentação, ficar em casa, ficar de repouso, fazer a fisioterapia, então, compressa, e é isso. Bom, a gente trouxe também alguns casos clínicos nos artigos científicos que relataram cirurgias na ATM. Esse primeiro é de uma paciente que compareceu a um serviço de cirurgia bucomaxilofacial em um hospital no Paraná. Ela tinha 62 anos, ela era edêntula, não tinha nenhum dente, e ela relatava uma dor crônica na região da ATM bilateral, com aproximadamente 10 anos de duração. Ela tinha 10 anos dessa dor. Sendo essa dor aumentada, com o tempo, sempre indo aumentando. E nos 8 meses antes dela procurar o atendimento no hospital, já tinha se intensificado muito mais. Então, ela apresentava estalido, dificuldade de abertura bucal. Essa abertura bucal era aproximadamente 25 milímetros. E foram solicitados alguns exames de imagem para ela fazer, como a gente já até falou aqui no trabalho. Panorâmica, tomografia computadorizada, ressonância magnética das ATMs. E se constatou um deslocamento, e no resultado se constatou um deslocamento anterior do disco articular, com redução e reabsorção condilar do lado esquerdo. Então, foi proposto inicial um tratamento com medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, relaxantes musculares. Foi também feita a troca da prótese dela e ela foi sendo acompanhada. E houve uma redução da dor depois de um tempo e uma melhora na abertura de boca dela. Melhorou 30 milímetros a abertura de boca dela. Só que as dores não foram sanadas totalmente, ela ainda tinha algumas queixas. Então, se optou por fazer um tratamento cirúrgico. O tratamento eleito foi a discopexia bilateral, com ancoragem do disco por meio de uma cirurgia aberta. Então, foi feito o acesso, os componentes da articulação foram detalhadamente analisados, as aderências removidas e o disco reposicionado manualmente. O tecido excessivo na região bilaminar do disco foi removido, foi suturado e toda a estrutura foi fixada com âncora do tipo MITEC, não reabsorvível, na região posterior do côndilo.
após a fixação do disco articular, os movimentos mandibulares dela foram testados e para ver se tinha estabilidade. E foi tudo certo. A paciente se manteve no tratamento fisioterápico funcional e evoluiu sem queixas. Ela relatou melhora na qualidade de vida dela. E ela foi sendo acompanhada também depois de um período de 2 anos. Nesse caso que a gente trouxe, nesse artigo científico, eles optaram fazer essa discopexia porque houve uma falha no tratamento conservador e também porque tratava-se de um reposicionamento do disco articular que, no caso dessa paciente, se encontrava fora da sua posição anatômica. Essa realização dessa cirurgia deve ser sempre associada ao tratamento clínico com o fisioterapeuta e o cirurgião bucomaxila. Eles irão continuar com ela e identificar zonas de geração de tensão em todo o corpo e vão tentar otimizar o resultado cirúrgico e impedir, assim, um novo ciclo degenerativo. É improvável que apenas uma única técnica cirúrgica produza um excelente resultado, se considerarmos uma gama de doenças que acomete a ATM. O sucesso terapêutico está baseado no diagnóstico, na experiência do profissional e a técnica empregada. Deve ser esgotado, primeiramente, todos e qualquer tipo de técnica clínica. Quando puder ser indicado como um caso desfavorável, deve ser empregado um tratamento invasivo, com menor complexidade, com a manipulação da mandíbula assistida, com o aumento da pressão hidrostática e arterocentese, evoluindo para uma maior complexidade, como artroscopia e ancorada com o disco tuberculostomia, uma reposição distal e dissectomia e condilectomia. Essas cirurgias são realizadas de uma forma isolada. Dificilmente os procedimentos têm um sucesso terapêutico e cada procedimento deverá ter a sua indicação baseada em critérios e sem definições.